Olá pessoal, tô aqui debaixo de uma árvore aqui, pensando na vida e vendo o vento, vendo a natureza e tô aqui pensando. A pessoa às vezes trabalha a vida inteira, luta para ter um dinheiro, luta para ter as coisas, para ter um conforto, dar um conforto para a mulher, para si próprio, para os filhos. É a necessidade que às vezes a pessoa tem que trabalhar, tem que correr. O cara às vezes é empresário, tem uma empresa, ele tem que lutar pelo, pela empresa, tem que correr atrás das coisas, tem que batalhar. Mas é, tem muitas pessoas, às vezes, está correndo atrás do fruto, que é o certo, né? Que é o certo a fazer. Mas às vezes esquece de viver uma vida, às vezes simples, uma vida com qualidade, feliz, né? Poder sair, distrair a mente, poder passear com os filhos, passear com a esposa e, e às vezes a pessoa fica naquela luta ali a vida inteira correndo atrás daquela conquista e não para observar às vezes um tempo, que é almoçar às vezes num restaurante, ir num parquinho com as crianças, né, divertir. Aí a pessoa não para ter esse tempo, né, e fica só correndo atrás das coisas, em crescer. Então, eu acho que assim, a vida ela é um sopro, igual esse vento que tá aqui. A gente fica trabalhando, trabalhando, fica trabalhando, 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 só trabalhando, para no final não levar nada. A pessoa às vezes não leva nada. E a gente veio sem nada e vai voltar sem nada. Então, a gente tem uma passagem que a gente tem que tá na Terra, a gente tem que possuir alguma coisa, né, pra gente sobreviver, sim. É fato, isso é fato. Mas às vezes você já conquistou, já tá numa estabilidade já boa, uma estabilidade financeira boa, não, não fica correndo atrás o resto da sua vida de querer, às vezes, ficar. Quanto mais rico, melhor, né? Eu acho que não. Eu acho que o cara tem que construir a vida sim, mas ele tem que viver. Ele tem que viver. Ele tem que construir a vida, tem que possuir, ter um patrimônio, ter uma qualidade de vida boa. Isso aí a gente tem que lutar para ter isso. Não tem como escapulir disso. Não tem como. Uma pessoa que não trabalha, não faz nada, ele não consegue ter um patrimônio, não consegue formar uma família, não tem como, é difícil, né? Mas às vezes eu vejo aquelas pessoas que às vezes já estabilizaram já a vida já, e a pessoa às vezes continua querendo seguir em frente, fica aquela vontade, às vezes aquela ansiedade de que quanto mais tem, mais quer. E é aquele ditado, a gente vem sem nada e volta sem nada. Então, eu já tive um exemplo já na minha vida já, eu trabalhei muito já, muito, mas muito, muito, lutei muito. Então, hoje eu tô mais assim para mim passear, curtir um momento igual eu tô aqui agora aqui, né, viver, sentir esse vento aqui, sentir a natureza, passear, viajar,
curtir as coisas que eu conquistei, que eu não tinha tempo na minha vida. Eu trabalhava, era dia e noite trabalhando. Então é importante a pessoa refletir, entender. A gente sim tem que trabalhar, construir nossas coisas sim, mas tem que ter um tempo de lazer pra gente, porque infelizmente, se a gente, tudo que a gente construir, tudo, o carro, a casa, a viagem, aquela conta bancária no banco, de repente dá um sopro na pessoa assim, tchau, foi embora. Aí ficou lá o carro, a casa e o dinheiro no banco. Ficou para os filhos, ficou para a família, vai deixar assim, às vezes a esposa bem, vai deixar os filhos bem também, é importante sim. Mas às vezes o cara lutou a vida inteira, lutou e ele mesmo curtiu pouco. Aquele curtiu pouco, ele se esforçou mais, mas usufruiu menos. Então, o importante é você trabalhar sim, conquistar sim, mas usufruir também. Usufruir também é importante, porque a gente precisa viver, ter um tempo de silêncio, para você ficar em paz consigo mesmo, pra, às vezes conversar com Deus num lugar, às vezes tranquilo, você ter uma direção. Então é importante. O corre do dia a dia, ele tira muita atenção das pessoas é, é, na questão de, às vezes, você ter oportunidade boa, mas você não enxerga a oportunidade boa, porque você está focado em outra coisa. Você está focado em trabalhar. Talvez você consiga um serviço muito melhor do que às vezes você tem, né? Talvez você tenha uma qualidade de lidar com certas coisas muito melhor, mas você só enxerga aquilo, você movimenta. Então é importante você parar e refletir, dar um tempo, olhar a circunstância, olhar para si mesmo, ver o que tem que ser melhorado. Talvez está trabalhando muito, né, o resultado está sendo pouco. Então isso é importante na vida de todos nós. É importante para que a gente possa crescer. É importante. A gente só consegue evoluir é, olhando para dentro. É olhando para dentro. Então depende muito do ponto de vista de como a gente quer enxergar a vida. A gente quer trabalhar o resto da vida, a gente quer é, é, entregar o nosso corpo a vida inteira no serviço, a nossa mente a vida inteira no trabalho, né? Então isso é importante. É importante. Eu vivi essa parte, trabalhei já 39 anos. Eu vivi uma parte assim que eu, pra sair, era só no final de semana e olha lá, pra sair, eu só trabalhava, só era serviço, dia e noite chegava. Então, assim, aí eu cheguei no ponto e falei assim, eu vou ficar mais tranquilo, vou dar uma tranquilizada, ficar mais sossegado. Eu não vou ficar lutando demais não, porque a vida da gente é um sopro. Eu tô com 39, assim, tô na idade, né, que a gente fez até os 40, né? Depois dos 40, o cara já tá mais devagar. Então, tão importante, pessoal, que assim, você trabalhe, faça suas coisas, melhore a sua vida o quanto você puder, mas aproveita o máximo que puder também, porque são duas coisas que tem que caminhar junto, o trabalho e aproveitar.
né? Usufruir. Senão, do contrário, não resolve. Antes eu tinha aqui meu quadriciclo, já tem hoje, né? Ficava na garagem, guardado. Ficava na garagem, eu tenho moto, tem carro, as coisas que eu gosto de andar. Ficava na garagem, guardado. Eu andava lá, final de semana, só trabalhando, né? E aí, eu, eu cheguei ao ponto e falei, agora fiz algumas coisas na minha vida, algumas rendas para me manter. E aí falei, agora eu vou curtir um bocado a vida, não vou preocupar muito igual eu preocupava não. Então mas já antes eu já baseava isso já. Quando eu chegar beirando, raspando uns 40, 30 e poucos anos, eu já vou mudar minha forma de pensar já. Mas até lá eu vou ter que trabalhar, não vai ter jeito. Mas imagine eu continuando nessa mesma luta, né? Eu já com esses 39 anos, raspando os 40 e ainda agarrado, ainda trabalhando igual um doido, né? É, tentando atingir, ficar milionário, bilionário, né? Então a gente assim tem que fazer, sim, tem que fazer, mas tem que viver também, porque senão não adianta. Você não consegue. Você vai olhar para trás, na hora que você olhar, você já construiu um patrimônio, você tinha lá seu carro, sua moto, não andava. E aí, às vezes, a saúde da pessoa já não tá boa mais, você já perdeu, não aproveitou, e fica tudo pelo caminho. Aí os seus bens que você conquistou vai ficar para sua família, eles vão usufruir, vão vender, e você trabalhou a vida inteira e não aproveitou nada. Então aproveita o momento com a sua família, né? Aproveita o seu momento com aquilo que você conquistou, aproveita. Porque a vida é igual diz, é um sopro. Ela chega de repente, o cara apagou, já ali só a roupa mesmo, só e não tem muita coisa, não, já era. Não tem jeito. Então, assim, procure viver uma vida boa, alinhada. Procura, se tiver de ir no restaurante comer uma carne boa, uma comida boa. Se tiver de viajar, faça isso, viaja. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje, não. Constrói sim a sua vida, mas aproveita. Faça da sua vida momentos bons, né? Para deixar lembrança, para a gente entender que a gente teve uma importância nesse mundo aqui e fez valer a pena, fez valer a pena. E é isso. A gente tem que correr atrás dos nossos movimentos, é, 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 aguardar, aproximar de pessoas boas, né, do lado da gente. As que não são boas a gente deixa de lado e seguir viagem. E seguir viagem. A gente tem que procurar viver os momentos bons ao lado de pessoas boas que a gente gosta. E é isso aí. A mensagem foi essa, pessoal. E eu tô aqui olhando, admirando a natureza aqui. Gostei debaixo dessa árvore aqui. E tô fazendo o que eu tanto queria antes que eu não tinha tempo de fazer. Que é o que eu faço hoje. Que é estar aqui na natureza, passeando, tomei uma água. Antes eu já não tinha esse movimento. Hora dessa eu tava trabalhando, né? Hoje não. Hoje estabilizei minha vida. Hoje tem coisas que trabalham para mim. Então já não preciso mais ficar é, 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 esforçando demais para ter que fazer movimentação às vezes com dinheiro. Então isso é importante. Você que está vivendo a sua vida aí, viva ela de forma boa. Não fica agarrado em serviço não. Sai, passeia, faça suas coisas, administra a sua vida sim, faça o que você tem de fazer, corre atrás do seu prejuízo, sim, mas aproveita a sua vida, sai,
te dá um momento de lazer para você, para sua família. Se dá esse momento, porque é muito bom, a alma fica satisfeita. E é isso aí então, espero que esse vídeo seja bom para vocês aí. Esse é um relato que eu vivi, né? E que hoje eu mudei essa página. Tá joia, pessoal? Um abração aí.